Vinícius, agora somos nós então. Vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas. Céu claríssimo, olha, o céu de brigadeiro. E o tempo quente, temperatura aproveita, o sol ainda com um jeito de verão, aproveita esse céu limpíssimo desse jeito aí para esquentar, né? Nós estamos agora com 29 graus, a máxima pode chegar a 31, a umidade relativa do ar neste momento girando em torno dos 45%. A patrocínio vazante com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Tudo isso para você falar diretamente com a nossa produção. Aqui você, através do nosso WhatsApp, reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. Você pode fazer a sua participação também no quadro Você é o Repórter. Você grava aí a sua matéria, grava como se você ocupando a função de repórter do nosso programa aí, já fala diretamente com a autoridade competente aí para resolver o problema da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. É só você gravar com o telefone deitado, fala o seu nome, fala de onde você está falando e conta o seu problema. Manda para cá, a gente coloca no ar e vai correr atrás da solução do problema para você. E para quem participar, vamos sortear amanhã uma cesta com produtos Copatos, um café Semil, e para quem responder qual é o telefone da Clínica Magras, irá concorrer na sexta-feira a uma hidratação facial. E amanhã é dia de música no nosso programa. Amanhã tem Zé Tropeiro e Vilar no nosso programa. Música raiz da melhor qualidade para você aqui no nosso programa. Aqui. Com a participação também do Tenente Primo. E amanhã nós vamos ter uma homenagem para uma personalidade lá de Lagoa Formosa, tá? Nós vamos fazer essa homenagem aqui. Confira agora os destaques do programa desta quinta-feira com a dona Yandra, na tela. Acusado de tentativa de homicídio em Alagoas é condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto. Será julgado hoje o acusado de um feminicídio em São Gonçalo do Abaeté. O crime aconteceu há mais de 20 anos. Homem natural de Patos de Minas é vítima de latrocínio em Uberlândia. Criança cai em buraco de obra em Patos de Minas. Em entrevista para a jornalista Ludmila Bahia, deputada estadual Ludmila Falcão diz estar empenhada para a retomada de serviços cardiológicos pelo SUS em Patos de Minas. E no quadro Nosso Consultório, nós vamos receber aqui o neurologista e médico do sono, Dr. Dárcio Magalhães. Ele vem falar sobre insônia. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar a sua pergunta, ele responde para você aqui durante a nossa entrevista, do nosso bate-papo, tá bom? Muito bem. Dona Yandra comigo aqui na tela. Vamos lá? Boa tarde para você, Ayandra. Tudo bem? Boa tarde, Gui. Boa tarde, professor. Estou bem, e você? Tudo bem. Você está dando umas picotadas aí. Se não coisar, a gente não emendar aí a prosa, nós levamos o microfone para você aí. Pode ficar tranquilo. Já está lá, já? Okay. Esse menino é prevenido, hein? Um homem prevenido vale por 2, né, não, Wesley? Qualquer coisa você me interrompe aí, Gui. Então, e eu mudo aqui o microfone. Por enquanto, vou dando a informação aqui. A gente falou essa semana sobre as situações aí de violência contra a mulher. Recebemos, inclusive, ontem o Major Alexandre, que é o subcomandante
da Polícia Militar aqui em Patos de Minas, e você já deixou com ele previamente organizado para a gente fazer uma matéria especial do PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica na cidade, mas o que a gente tem visto aí a nível nacional é que, infelizmente, não sei se por mais coragem das mulheres denunciarem ou se realmente isso tem sido, mas as ocorrências aí têm chamado bastante atenção. E esse fato aí que eu venho falar, Gui, chamou a atenção da mídia nacional, está sendo discutido aí no país todo, que é um caso de importunação sexual acontecendo em Belo Horizonte, inclusive tem imagem aí, a gente está acompanhando o vídeo, é uma situação, Gui, em que essa mulher que estava no ônibus, é uma mulher de 27 anos, usou as redes sociais para esse homem de 43 anos. Ela foi alertada aqui por uma outra mulher de que o homem estava da nádega dela e olhando para a parte íntima dela, né? Ao questionar o homem, ela viu que ele tentava apagar alguma coisa no celular. Rapidamente ela pegou o celular da mão dele e viu que tinham várias fotos da nádega dela no celular do homem. As pessoas ali ficaram inconformadas com a situação, seguraram ele, né? Fecharam-lhe rapidamente as portas do ônibus para que ele não fugisse, seguraram ele até que ele fosse abordado aí e preso pela polícia militar. A informação, Gui, é de que a Polícia Civil fez a prisão do homem em flagrante, ratificada pelo crime de importunação sexual, e ele foi encaminhado ao sistema prisional e o inquérito policial foi instaurado agora para apurar esse fato. Uma mulher sendo importunada sexualmente dentro de ônibus, transporte coletivo, e isso aconteceu lá em Belo Horizonte. E aí, não parou por aí, não. Só um pitaco sobre esse assunto aí, né, Ayandra? O babaca que faz um negócio desse aí merece ser preso mesmo, né? Será o que ele acha que vai, sabe, o que ele vai fazer com isso? Aonde ele quer chegar com esse tipo de coisa? Isso é babaquice, sabe? Isso é burrice, isso é pobreza de espírito, sabe? Isso é um sujeito, sabe, raso, rasteiro. Precisa de criticar. Eu falo isso aqui para ver se as pessoas têm essa intenção, toma vergonha, né? Vergonha na cara mesmo. E não faça esse tipo de coisa. Isso é um absurdo, um negócio desse. Enfim, só a demonstração de indignação que a gente fica quando depara com um caso desse aí, né? Um caso tão rasteiro, que torna indigna a raça humana, né? Porque isso aí é uma depreciação da raça humana. E a gente que tenta evoluir a cada dia que passa, né? A gente tem que ficar com raiva disso mesmo, porque, pelo amor de Deus, vai ser nojento assim lá não sei aonde. E isso é porque só tirou fotografia. A indignação seria maior se ele tivesse feito outra coisa, porque outra coisa tinha que ter punição, sabe, sempre severa em relação a total falta de respeito com a pessoa mesmo, com ele mesmo. Sabe, com ele, com a mãe dele, com as irmãs dele, com as filhas dele, com a humanidade em si, é você desrespeitar a humanidade, sabe? É indigno a pessoa, o jeito que procede desse jeito aí. Enfim. E nada justifica, né, Gui? Nem o comportamento da vítima, nem a roupa que ela tá usando. Não, o cara que precisa de ajuda médica mesmo, esse negócio de prisão, falar assim, igual no caso dele, para entender o que acontece com a mente humana. Esse negócio de falar assim, porque ela estava de calça apertada, e daí? Porque ela estava de mini saia, e daí? Nem por isso você pode desrespeitar a outra pessoa, porque ela está vestida do jeito que ela quer, do jeito que ela gosta. Isso mesmo. Sabe? É um negócio assim que não dá para entender, mas enfim. E tem mais, viu, Gui? Lá em Patrocínio, uma mulher foi mantida em cárcere privado e agredida. Esse fato aconteceu ontem à noite, né? Quando a polícia militar foi registrada no início da noite de ontem no bairro Jardim. A vítima estava sendo agredida e mantida em cárcere privado e pelo companheiro. Ela tem 21 anos, o companheiro tem 24 anos e as agressões ocorreram também, Gui, na frente do filho do casal de apenas 2 anos. A vítima conseguiu se libertar depois de horas já que ela estava de posse desse homem, e aí cerca de 14 horas, e aí conseguiu pedir socorro. O autor alegou que o motivo seria um desentendimento por ciúmes, e que ele então pegou um cabo de vassoura, golpeou ela, causando as lesões, os ferimentos, e ele foi preso em flagrante
por esse fato aí de agressão em cárcere privado em Patrocínio. E a situação é muito complicada, Gui, porque na frente do filho, o trauma psicológico que isso causa para a criança aí é indiscutível. Para finalizar... Não é nada que tem nenhuma justificativa, não, sabe? E com filho perto, sem filho perto, as pessoas precisam de entender que, sabe, esse tipo de coisa já acabou, passou, isso é de outra época, sabe? A nossa cultura evoluiu, sabe? A humanidade tem... Eu estou falando aqui da humanidade atrás aí, né, no assunto anterior, né, mas vale também para isso aí, ó. A humanidade evoluiu. Se bem que tem hora que a gente depara com cada coisa que você fala assim, não, nós não evoluímos, não. Mas eu quero acreditar que a humanidade está evoluindo, né? Eu quero acreditar nisso. Então... Gui, para finalizar, também na cidade de Patrocínio, um homem de 19 anos foi brutalmente espancado na madrugada de hoje lá no bairro Serra Negra. A informação é que a mando de uma ação criminosa lá naquela cidade, e o que chega aí preliminarmente ser divulgado pela polícia é que ele seria o autor aí de alguns roubos praticados no bairro, por isso teria sido punido por essa facção criminosa com essas agressões. Aí tem outras linhas de investigações também que diz que não teria sido confundido como autor dos roubos, ou até mesmo também que poderia ter relação com algum crime em relação ao tráfico de drogas, porque ele estaria devendo drogas aí para os criminosos. Mas o fato é que esse homem foi brutalmente agredido lá na cidade de Patrocínio. As pessoas cometerem essas agressões chamavam ele de ladrão, dizia que ele estava apanhando por estar roubando ali naquele bairro, e aí mais esse fato também na cidade de Patrocínio. Daqui a pouquinho a gente vem trazer aqui informação de um latrocínio na cidade de Uberlândia. A gente tem entrevista desse fato, uma vítima aqui de Patos de Minas. Daqui a pouco a gente tem todos os detalhes. Pois é, esse negócio aí, quando se fala que tem uma facção criminosa aí, isso é a fraqueza do Estado brasileiro, né? O Estado é fraco, é frágil. E não adianta a gente falar, querer tapar o sol com a peneira, que só acontece esse tipo de coisa que aconteceu aí em Patrocínio, que o Estado não está presente, que o Estado fracassou, né? Então, quando eu falo o Estado, é o poder público, né? O Estado representado aí pelas polícias, representado aí pela estrutura de segurança que nós temos, e aí é de cabo a rabo, né? Aí sabe, como a gente falava antigamente, de mamando a caducando, porque aí é o sistema todo de segurança nesse país, que é um sistema falho, sabe? Cheio de me-disse, cheio de análises infundadas, cheio de retóricas. Então, enfim... Quando você vê num Congresso Nacional um deputado falar assim, por que você está colocando o relógio aí no ar? Pra gente andar, que hoje eu tenho que dar mais uma informação aqui. Se você não quiser o que eu falo aqui, você me tira do ar, porque eu estou aqui para falar. Então é o seguinte, então, quando você vê no Congresso Nacional uma reunião como foi aquela que participou os deputados lá com o ministro Flávio Dino, e aí um deputado que é coronel fala, comigo é no revólver, comigo é na pistola. Então, dentro de um Congresso Nacional, aí nós perdemos tudo. Nós perdemos todos os parâmetros, né? E aí um deputado chama o outro de chupetinha, né? Pergunta cadê a peruca. Isso é um negócio deprimente, sabe? Isso é um negócio assim que eu fico vendo isso na mídia e fico imaginando, será que eles estão achando que estão fazendo bonito? Que tem alguém aqui? Tem, claro, aquele miolinho de puxa-saco que falou, o senhor foi bem, parabéns, o senhor devia ter falado. Sabe, é um negócio assim de doer, é um negócio da gente pensar como é que andam as coisas, não só na política, mas na nossa sociedade, porque aquilo que aconteceu lá foi deprimente. Ainda bem que a mídia não deu tanto... Não propaga. Não deu tanta atenção a esse tipo de coisa. Ô Gui, rapidinho aqui para finalizar.
Há pouco tempo a NTV mostrou com exclusividade, em primeira mão, a denúncia de uma suposta investigação na cidade de Lagamar por desvio de renda lá numa escola. E aí a Polícia Civil deflagrou hoje uma operação chamada Quadro Negro na cidade de Lagamar para apurar esses desvios na Escola Estadual Américo Alves. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Muito bem, dona Ana, até mais. Você tem intolerância à lactose e ainda se priva de alguns alimentos? Então se prepare que a Copatos tem uma linha feita especialmente para você. Consuma os derivados do leite sem preocupação. A Copatos tem a melhor mussarela, zero lactose, na versão barra, além do requeijão, do iogurte de morango e o leite fermentado. Não se prive, se alimente de forma saudável, saborosa e segura com a Copatos, que sempre pensa em você. Copatos, presente. O acusado de uma tentativa de homicídio no distrito de Alagoas em 2014 foi julgado e condenado ontem aqui em Patos de Minas. Põe na tela aí, vamos rodar. Francisco Cassimiro de Oliveira, de 54 anos, era réu no crime da tentativa de homicídio contra Elton de Oliveira. O crime aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2014, no distrito de Alagoas. Francisco e uma amiga em um carro foram até a casa de Elton. Havia algum tempo que o réu e a vítima não se encontravam, e quando Francisco estendeu a mão para Elton, o mesmo não quis cumprimentá-lo. Após um tempo, Francisco e o amigo foram embora, porém retornou para a casa de Elton perguntando se ele não iria cumprimentá-lo, e o Elton negou mais uma vez. Então Francisco sacou uma arma e atirou 3 vezes contra Elton. Uma das balas perfurou o pulmão direito de Elton, as outras não o acertaram. Francisco respondia pelo crime de homicídio tentado qualificado por motivo fútil. Ele foi condenado a 6 anos, iniciados em regime semiaberto. A defesa não trabalhou com teses absolutórias. Nós trabalhamos com teses sobre a desclassificação, o decote da qualificadora de motivo fútil, mas considerando que era uma tentativa, o regime era mais ou menos previsto, que as circunstâncias seriam essas, caso as nossas teses não fossem acolhidas, que levaria, por exemplo, a uma lesão corporal. Mas correu dentro de uma certa expectativa de direito. Muito bem. Se a defesa concorda com o que aconteceu lá ontem, ficou de bom tamanho então, né? Está na hora de falar para você aqui da Propé Calçados. Chegando aqui o meu amigo Edmundo. E aí, Edmundo, tudo bem, não? Tudo bem, Tudo Gui? certinho? Tudo certo, Você veio até espalhar cheiro hoje aqui. Isso não é brincadeira. Isso é diferenciado, uma opção top. Esse aqui é o que você falou, como é que ele é? Esse é o Chuanchu VIP Não, Rosé, como é que você falou que ele é? É o diferenciado, né? Que não, foi? Você falou outra palavra aí. Esqueci agora, Gui. Esse é alto nível, né? Outra coisa, vamos lá, diz aí. Boa tarde, pessoal de casa, tudo bem, né, gente? Hoje eu venho aqui trazer para vocês super novidades que chegaram nas lojas Propé Calçados. Tá mostrando esse tênis aqui da Nike, né? Uma opção mais casual com a sola reta, tênis de um bem bacana, combina com tudo, muito confortável, extremamente resistente também. Ele é todo costurado na parte de baixo, tem a parte também emborrachada, então não vai escorregar, também não tem desgaste. Então ótima opção para o dia a dia, para sair também, né, gente? Então uma opção bem bacana. Vou mostrar também esse mocassim em couro que chegou, olha que bacana essa opção diferenciada mesmo, todo costurado. Tem palmilha de gel, a palmilha também é forrada em couro, então é tanto de couro por dentro quanto por fora, então opção bem bacana, também todo emborrachado, não escorrega e não tem desgaste, né, gente? Opção bem diferenciada. Está mostrando também agora essa opção de coturno, olha que linda essa opção no Off-White, está usando bastante agora, está muito na moda, né? Opçãozinha mais tretoradinha, bem diferenciado mesmo, frio tá chegando aí, a festa do milho também, então opção bem bacana, viu, gente? E agora vamos estar mostrando essa sandália social da Picadilly, que é uma sandália ortopédica, contém uma palmilha especial aqui por dentro, que traz um conforto muito grande para estar usando no dia a dia, para estar descansando os pés também. É uma opção bem diferenciada, viu, gente? E por último, vamos estar mostrando o Chuanchu VIP Rosé que chegou para a gente. Opção muito bacana, essa opção feminina. E também temos várias outras opções também, viu, gente? Não só as femininas, quanto as masculinas. Então, dá uma passadinha das lojas para você estar conferindo, né, gente? Então, Avenida Brasil, bairro Brasil, 1329, Rua dos Caetés, o bairro Alvorada, 859, e no mais novo endereço, Rua Padre Caldeira, 190. Lembrando também do crediário próprio e facilitado, dividimos em até 5 vezes e estamos fazendo entregas para qualquer lugar de Patos de Minas.
E vamos mandar um abraço especial aqui, Gui, para Lúcia, para dona Maria Helena, para Marlene lá na Rua dos Caetés e para Maria das Graças e o Orlando lá na Geronço Gonçalves. Para você também. Tamo junto, meu amigo. Abraço. Tchau, tchau. O acusado de um feminicídio ocorrido no ano 2000 em São Gonçalo do Abaeté será julgado hoje. Naquela época não era feminicídio ainda, né? Matou a mulher, então era um homicídio naquela época, o feminicídio, essa qualificação de crime ainda não existia, mas vale hoje pelo que se apresenta hoje, né? Pelo que corresponde ao que a lei hoje. Põe na tela aí, vamos ver. Será julgado na próxima quinta-feira, dia 30 de março, aqui no Fórum Dr. José Olímpio Borges, o réu Vanderly Gomes da Silva, de 48 anos, acusado do feminicídio de Elizabeth Flores Pereira, crime que aconteceu no dia 7 de outubro do ano 2000, em São Gonçalo do Abaeté. Vanderly estava insatisfeito com o término do relacionamento que mantinha com Elizabeth e decidiu se vingar. Por volta das 21 horas da data citada anteriormente, Elizabeth estava com duas amigas conversando na rua JK, quando Vanderly se aproximou e iniciou uma conversa com as mulheres, fingiu certo interesse e, de surpresa, sacou uma faca e desferiu 12 golpes contra Elizabeth, que faleceu no local. Vanderly está foragido, mas irá responder por homicídio qualificado por motivo torpe e motivo que impossibilitou a defesa da vítima. Muito bem, nós vamos ter esse julgamento aí. O julgamento será realizado hoje, né? É um caso comparado a um feminicídio. Na época ele foi denunciado pelo Ministério Público, pela promotoria, ele foi denunciado por homicídio, né? Então nós vamos acompanhar isso aí. Como foi a gente coloca feminicídio, mas é o que se compara com hoje, né? Mas ele vai ser julgado, não é por essa lei, porque essa lei é uma lei nova, né? E ele vai ser julgado conforme a denúncia foi feita na época dele, né? Ele estava sob a égide de uma outra lei, né? Então ele vai ser julgado pelo que aconteceu naquela época, como regia a lei naquela época. Está na hora de falar para você da Óticas Diniz. Põe aí na tela, pode rodar. Vida de cachorro não é fácil não, meu amigo. Sabia que eu vejo quase tudo cinza? E que só enxergo com nitidez coisas bem pertinho? Mas você, humano, que tem essa visão privilegiada, tem que cuidar bem dela. Quer um conselho? Please, passa na Diniz. Começou a promoção Cashpet das Óticas Diniz. Poste seu bichinho com a hashtag Cashpet. Marque a gente e ganhe 20% de cashback para a próxima compra. Tô aguardando você na Diniz, hein? Muito bem. Aí, então, vamos falar da Óticas Diniz, porque a Laísa está por aqui. Tudo bem, Laísa? Tudo bem, certinho? você? O que você trouxe de novidade? Você sempre vem aqui, novidade. Novidade. Boa, Eu não sei aonde você arruma tanta novidade assim. Boa tarde, pessoal de casa. Falei para vocês que eu ia estar sempre trazendo coisa boa aqui, sempre trazendo novidades para vocês estarem, né, renovando seus óculos de grau, de sol. Hoje eu trouxe algumas opções de armações para vocês estarem fazendo a troca aí. Quem tá com a receita guardada aí, pode dar uma passadinha lá nas Óticas Diniz, que vai ter condição especial para quem falar que veio pelo programa do Gui, tá? Então, assim, já passa pra gente chegar lá e falar, ó, te vi lá no programa que vocês já vão ganhar um desconto especial lá com a gente, tá? Trouxe hoje esse modelinho aqui, gente, ó. Esse acabou de chegar pra gente. É um modelinho, uma armação feminina, com um leve gatinho aqui, esse tom puxando pro rosé. A lateral aqui no metalzinho, e é uma armação bem leve, ela fica bem confortável no rosto. Aí tá dando um pouco de reflexo para vocês, mas é por conta dessa lente aqui de acrílico, tá? Mas podem dar uma passadinha lá na loja para vocês estarem conferindo, experimentando, tá? Um modelinho muito confortável. E esse daqui, ó, tá com preço muito bom também. Ele tá saindo por apenas 10 vezes de R$20, tá? Ó a resistência dessa peça. Uma peça muito boa, muito bacana para vocês estarem conferindo lá com a gente. Trouxe esse modelinho aqui também masculino, ó. Esse é uma opção que dá para vocês fazerem também só para leitura, tá? O óculos só para perto, às vezes a gente indica ele um pouco menor. Então, essa é uma opção que dá para você fazer tanto um óculos de longe, multifocal, e para leitura também ele é indicado. Todo no metalzinho, esse aqui, ele é um azul, puxando para um azul marinho, né? Ele fica um pouco mais fechado, bem discreto, uma cor que tá super em alta agora, tá, pessoal? Então dá uma passadinha lá também para vocês estarem
conferindo. O endereço da nossa loja, Rua Major Gotti, número 894. Manda mensagem pra gente no WhatsApp. O pessoal tem mandado sempre. Falou, Laís, eu tô na correria aqui, não vou conseguir passar hoje, mas tem como tá mandando alguns modelinhos pra gente tá vendo? A gente manda também. O telefone é 98442-4746. O abraço de hoje vai pra dona Ana Maria Rosário, lá do bairro Jardim Esperança, tá? Pessoal, muito obrigado. Vou ficar aguardando vocês lá. Gui, também dá uma passadinha lá para você dar uma experimentada, conferir. Eu preciso ir lá para limpar o meu óculos, né? Eu passo sempre lá para dar uma geral no meu óculos. Tanto você limpa, quanto o pessoal de casa. Pode dar uma passadinha lá, e não fazer cobra nada de ninguém, viu? Cortesia, viu, pessoal? Totalmente de graça. Uma limpeza especializada. Mais barato que isso não tem, né? Não, aí. Um abraço, Laís. Obrigada, tchau. Um homem natural de Patos de Minas foi encontrado ontem morto às margens, com marcas de violência dentro do próprio apartamento, bairro Nossa Senhora das Graças, em Uberlândia. Esse bairro lá em Uberlândia é onde tem muita gente daqui, dessa região aqui, Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa, Patos de Minas, morando lá nesse bairro. Ele fica ali entre a 050 e o bairro industrial, um bairro antigo lá de Uberlândia. A vítima foi identificada como Nilton Pereira, de 49 anos. Põe na tela aí, pode rodar. A Polícia Militar foi acionada aqui por familiares lá de Patos de Minas, relatando aí um possível desaparecimento. Já não viu o familiar aí há aproximadamente 5 dias. Nossas equipes deslocaram até o local, constatou que o apartamento estava devidamente fechado, foi acionado um chaveiro e feita a abertura. Já constatamos o quê? Sinais de violência, e a partir daquele momento ali foi feito o isolamento do local, acionamento da perícia e da equipe da homicídios da Polícia Civil. O corpo estava na sala do apartamento, próximo ali a uma mesa, onde tinha diversas latas de cerveja, alguns salgadinhos, e ele foi encontrado lá em decúbito, já sem vida, né? Num estado avançado de decomposição, e o perito, após a realização do trabalho, aí, constatou que o indivíduo foi atingido por um objeto corte perfurante na região do pescoço, aproximadamente 3 cortes na região do pescoço. E não foi localizado aqui no local pertences como carteira, celular, a chave do veículo particular desse indivíduo, então nós não descartamos a possibilidade de nós termos uma ocorrência de latrocínio, um roubo seguido de morte. O veículo que se encontra aqui na garagem, ele tinha 3 veículos que a gente fez a pesquisa, 2 veículos são da autoescola e o veículo particular dele não está no interior da garagem, nem as chaves. Pois é, após essa entrevista, a Polícia Militar informou que prendeu ontem à tarde os 2 homens suspeitos do latrocínio. Um dos suspeitos, de 23 anos, tinha relacionamento com a vítima, com encontros esporádicos há cerca de 8 anos. No encontro mais recente, eles tiveram um desentendimento e o autor deu 3 facadas nesse homem. Depois do crime, ele voltou com outro suspeito no local e levaram diversos pertences, como celulares, dinheiro, o carro da vítima. A dupla foi encontrada no bairro Santo Inácio, sendo o autor das facadas em casa e o outro suspeito foi encontrado na rua. O motivo da discussão, que resultou no crime, conforme a PM, foi uma questão de relacionamento. Então já está praticamente esclarecido esse crime aí, né? Agora a Polícia Militar passa tudo isso aí para a Polícia Civil e a gente vai tentar trazer mais informação para você do andamento desse inquérito lá em Uberlândia. Clínica Odontológica Medic Mais, última oportunidade do mês de março para você realizar o seu tratamento de implante dentário com uma condição toda especial. Hoje até às 18h30, lá na Clínica Odontológica Medic Mais, será o plantão do implante. O Dr. Tiago e toda a equipe de dentistas estarão lá de plantão o dia todo para realizar a sua avaliação totalmente de graça. Durante a sua avaliação, você já realiza o seu exame de raio-x para melhor diagnóstico do seu tratamento, é claro. E o melhor, também não vai te custar nada o exame, tá? O raio-x, raio-x panorâmico, aquilo não vai te custar absolutamente nada.
A Clínica Odontológica Med Mais preparou uma condição mega especial para você realizar o sonho de um novo sorriso. Aproveite essa oportunidade. Ligue agora e agende a sua avaliação ou vá pessoalmente lá na General Osório número 6 ou Praça Desembargador Frederico 117. Os telefones estão aí na tela da sua televisão, você pode ligar e marcar a sua avaliação, marcar o horário da sua avaliação. Combinado? Estamos aguardando você. Uma criança caiu ontem dentro... Eu vou falar uma coisa, com tanta coisa que acontece... E nós... você lembra o nome daquele garotinho lá de Carmo do Paranaíba? Eu também acho que é Pedro, o garotinho Pedro. Nós tivemos um caso desse aqui na região, um garotinho que caiu dentro de um buraco, ele acabou morrendo, o garotinho. Foi uma novela esse caso desse garoto, está confirmando a Yandra aqui, que o nome dele é Pedro Augusto. Lá de Carmo do Paranaíba, lamentável o caso dele. E ontem, uma obra aqui em Patos de Minas, tinha o quê lá nessa obra? Lá no bairro Campos Elíseos, tinha um buraco com a boca aberta, sem nenhuma prevenção de acidente. E aí um garoto caiu lá dentro desse buraco. Foi resgatado esse garoto por familiares. Graças a Deus, esse garoto não teve nenhum ferimento. Mas a gente coloca isso aí para você entender o que acontece lá, acontece cá. Né? Então, e aí como é que a gente vai ter? Vai continuar tendo essas obras pelo Brasil afora e aqui na nossa região, aqui onde a gente pode tratar desse assunto, a gente vai continuar tendo isso sem os cuidados, sem a prevenção contra acidentes. Mas era só um buraco que poderia ter matado mais uma, mas não morreu, mas poderia ter matado. Né? Então é um negócio assim que eu não consigo entender. Põe na tela. Essa criança de 2 anos acabou acidentalmente caindo dentro desse buraco. Aqui nesse lote, aqui no bairro Campos Elíseos, está sendo uma construção aparentemente de uma casa. Há outros buracos aqui que não tem proteção, não tem nenhuma sinalização dos buracos. Alguns chegam a 2 metros, alguns são menos do que isso. Esse daqui, onde ele caiu, foi no total de 2 metros. Os familiares, para salvar a criança, amarraram uma mangueira, deram um nó na ponta de uma mangueira e jogaram dentro do buraco. Nisso a criança se segurou e os familiares conseguiram puxar ela. Segundo a equipe de bombeiros, foram cerca de 3 minutos desde a ligação do familiar até os bombeiros e o retorno que a equipe de bombeiros retornou, e eles já avisaram que já haviam salvado a criança. Nisso, a equipe do Corpo de Bombeiros chegou aqui no local e constatou que a criança não havia nenhum machucado, que não seria necessário levá-la até o hospital. Esse tipo de ocorrência, que criança ou uma pessoa maior venha cair em um buraco, seja de construção, cisterna, algum outro tipo de buraco, local difícil de acesso, a gente informa como alerta, né? Os familiares, os pais, sempre ficar atento com seus filhos, né? Onde eles estão brincando, né? Não deixar sem um acompanhamento em qualquer lugar em que estiver. E no caso de obra, né? Os responsáveis pelas obras, cuidar pelo critério de segurança. Se tem buraco após o final do expediente, tampá-los, manter a obra fechada, com entrada permitida só para funcionários. Então fica esse alerta, né, para que a gente evite um mal maior, um acidente igual esse de hoje, que os próprios familiares conseguiram resolver, né, graças a Deus. Mas numa situação diferente dessa, a primeira coisa é ligar 193 e pedir por ajuda, e o bombeiro, com sua equipe especializada, vai até o local para resolver e salvar a pessoa, a criança que tiver acontecido uma situação igual a essa. A informação é de que o fiscal de obras da prefeitura irá no local para verificar se a construção está regular.
não conseguimos contato com o CREA Patos de Minas, e aí essa dificuldade de falar com a autoridade competente, e aí também a cobrança, né? Para a gente entender que essas obras precisam ser fiscalizadas, né? Essa questão da segurança no trabalho, da prevenção, sabe, da condição de ter uma obra e que ela não causar nenhum perigo para as outras pessoas, ter todas as medidas de segurança, porque o dono de uma obra dessa aí tem que ter consciência de que se acontecer qualquer coisa, ele vai responder por isso, criminalmente, civilmente, ele vai responder por isso. Então é preciso que o próprio dono da obra seja proativo nessa situação e não cause nenhum acidente. Previna contra qualquer tipo de acidente. Um buraco desse não pode estar lá, com a boca aberta lá, quando não tiver ninguém lá, né? Não tem condição um negócio desse. Muito complicado isso aí. Vem aqui comigo. Está precisando de madeiramento para a sua obra ou para a sua casa? Na Totti Madeiras você encontra madeiras em geral, tábuas, portas, portais, pregos, fechaduras, puxadores, forro para deck, forro, deck para piscina, lambri. Fica bacana aí na sua casa. Não deixe de fazer uma visita lá para o Totti Madeiras. Lá você tem de tudo, você está vendo aí, ó, tábuas e acessórios, madeiras e acessórios para a sua obra. Em portas, o Totti é campeão, né? Ele é imbatível, né, nas questões das portas, vende barato, de primeira qualidade, né, e tem tudo lá para você. Tem dobradiça, fechadura, tem parafuso, tem o que você precisar lá, além da madeira e da porta já pronta para você levar aí para sua obra. E o melhor preço da cidade. Você pode correr lá na Avenida Fátima Porto 4.560 para fazer o seu orçamento, ou pode fazê-lo também pelo telefone 3821-2708, que também é o WhatsApp. Os vendedores estão lá todos prontos para te atender. Totti Madeiras, esse é o nome. Vamos lá para o nosso WhatsApp, você falando comigo na tela da televisão. Vamos lá? Aqui comigo. O povo fala comigo na televisão. Jordana Alves. Boa tarde, Gui. Tudo bem? Tudo bem, Jordana? Quero mandar um abraço e um beijo para o meu esposo Diego e dizer que o amamos muito. Tá dito aí, Jordana, e obrigado pela sua participação. Wilton, Gui, boa tarde. Até quando as creches irão ficar com os horários reduzidos? Isso é um absurdo. Isso realmente, verdadeiramente, é um absurdo, essas questões da creche. É creche que foi reformada fora de hora, que abriu obra fora de hora, que, sabe, e contratação de auxiliar, e um negócio que não se resolve e é preciso resolver, porque quem precisa da creche não tem jeito. A mãe precisa da creche, não é para ficar numa boa, não. Para ficar numa boa, ela fica com o filho. Mas ela tem que deixar o filho numa creche para ir trabalhar. Ela trabalha durante todo o dia, normalmente. Tem uma jornada tripla, a mulher, né? E aí, ela, quando chega a hora, ela tem que ir lá buscar. No horário reduzido, ela tem que ir lá buscar a criança na creche. É um assunto que precisa ser resolvido. Arita, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu marido Presley. Olha, 2 nomes aí, né? O Presley, que não deve ser o Elvis, né? E a Arita, né? Marido e mulher. Bacana. Um abraço para vocês dois aí. Tainara Prado, boa tarde. Quero mandar um abraço e um beijo para o Igor Henrique. Tá mandado, Tainara. Participando aqui, nós vamos abrir o quadro aqui, o Correio Elegante do nosso programa, né? Só para recados românticos aqui no nosso programa. Correio Elegante, tem muita gente que não lembra, não sabe, mas quando viajavam aqueles parques, nós tínhamos vários parques de diversão que viajavam pelo interior do Brasil, normalmente eles tinham aquelas barracas de jogar argola, tinha a roda gigante, tinha a canoinha de balanço, né? Tinha um punhado de coisa. E tinha o serviço de alto-falante, que ficava ali um disc-jockey lá, tocando as músicas e anunciando, oferecendo as músicas que ele estava tocando lá, né? Essa música
E tinha o Correio Elegante, né? No Correio Elegante as pessoas iam lá oferecer a música, falavam, olha, alguém oferece para a moça que está de vestido vermelho perto da Barraca das Argolas. Um negócio mais ou menos assim, né? Alguém oferece para alguém e esse alguém sabe quem. Tinha tudo isso aí no Correio Elegante. Hoje isso se perdeu no tempo, ninguém tem tempo de fazer esse tipo de coisa mais, né? Mas então, aí. E nós estamos aqui abrindo o nosso programa para você também mandar o seu recado romântico aí. Só que aqui tem que dar o nome, né? Fulano para fulano. Não pode esse negócio de alguém sabe quem, alguém oferece para o fulano e tal. Isso não pode ser feito na televisão. Mas você pode continuar mandando aí o seu recado através do nosso WhatsApp, ó, 99947-4515. 99947-4515. Você manda aí a sua mensagem e a gente vai conversar na tela da televisão. Deixa eu falar para você do Posto Água Limpa, do Posto Quem, do Posto Terra Nova, é onde você encontra um combustível de primeiríssima qualidade garantido pelo proprietário do posto. E atenção que hoje o recado é curto e grosso para você, porque hoje é quinta-feira. Perdão. Hoje é quinta-feira, né? E quinta-feira é dia de você se prevenir, se precaver, né? Como? Não, você não vai abastecer hoje. Precisa encher o tanque? Pode deixar para amanhã? Pode deixar para amanhã. Então encha o tanque na sexta-feira nos postos da Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis, porque você vai pagar o menor preço da cidade. Amanhã, sexta-feira, é dia de promoção na Rede Terra Nova, e aí você vai encher o tanque com o menor preço da cidade. Sexta-feira de promoção na Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis. O Posto Água Limpa fica na Major Gotti, no centro da cidade, ali pertinho do antigo Balão da Volks. O Posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia, e o Posto Terra Nova na Avenida JK, número 700, ali na entrada do bairro Jardim Paulistano. Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Veja agora mais uma reclamação de pais sobre redução do horário da creche por falta de funcionários aqui em Patos de Minas. Desta vez, é no Centro Municipal de Educação Infantil, vereador Heleno Luiz. Põe na tela. O jornalismo da NTV mostrou recentemente que o Centro Municipal de Educação Infantil Pinóquio, no bairro Brasil, está com falta de funcionários, o que fez com que ela tivesse horário reduzido e que, devido a isso, pais estão precisando parar mais cedo do trabalho para buscar os filhos. A mesma situação se passa na CIMEI Vereador Heleno Luiz, no bairro Jardim Andrades. Essa situação é desde o ano passado que se arrasta. O ano passado, o meu menino conseguiu ficar em período integral só a partir de maio, né? E esse ano de novo. Já estamos em março, né? Finalizando o mês de março, e até agora eu tenho que buscar ele às 11 horas da manhã. E para quem trabalha isso é complicado, né? A gente tem o horário a cumprir, não é esse. A gente trabalha tipo de 7 da manhã até 11 horas, volta para o trabalho às 13, ou meio-dia e meia que seja, e só para de trabalhar às 5 horas da tarde, 5h30. Eu e a minha esposa, né? Os horários são mais ou menos esses. E creio eu que é da maioria das pessoas que deixam as crianças aqui. Então a gente precisava que a prefeitura ou que o órgão responsável já começasse o ano com essa questão resolvida. Porque deixa para resolver durante o ano. Aí você vai no CEMED, quer dizer, vai no CEMED, eles colocam, não, semana que vem vai voltar o horário normal. Aí vai na outra semana que vem, vai só jogando isso para frente. Aqui nesse CEMEI aqui, Vovó Leno, tem 3 salas com esses problemas. Com esse problema os 2 maternal, se eu não me engano, os 2 berçários e um maternal. O resto está com horário normal, né? Eu queria ver onde é que a gente procura a solução para esse problema, né? Inicialmente foi combinado o horário de 6h30 da manhã às 17h30. Logo após mudou para a saída às 11 horas da manhã, o que tem dificultado no dia a dia dos pais. O horário normal que foi passado para a gente no começo do ano é de 6h30 da manhã às 17h30 da tarde. Seria o horário que eles queriam que cumprir, né? Mas para a gente está sendo esse horário de 6h30 da manhã às 11 horas
Então, quer dizer, a gente tem que sair correndo do serviço, vir cá antes de almoçar, pegar a criança e levar para casa. Aí a gente se vira com ela. Tem que dar um jeito de arrumar ela em algum lugar. Principalmente trabalho, né, gente? Hoje em dia, a família brasileira hoje, todo mundo sabe, na maioria das casas, é necessário que o pai e a mãe trabalhem. Na maioria das casas, só com o ordenado do pai, não está dando para sustentar, para pagar os impostos que eles cobram da gente, que são muitos, né? E para manter a casa, né? Manter o estudo das crianças. Eu não tenho só uma criança, eu tenho duas, tem gente que tem mais, né? Então é isso aí, a gente precisava de uma posição mais certa. Eles têm aí um ano inteiro para resolver isso, para planejar o outro ano, eu imagino, né? Eu imagino que eles têm que ter esse planejamento antes de começar o ano letivo. Já começa só depois de fevereiro, né? Já começa depois de fevereiro, a gente tem que se virar com isso. Aí começa fevereiro, já arrastou março, abril está entrando aí, e lá para maio que eles vão conseguir resolver. Então, quer dizer, para a gente que trabalha, o patrão não vai entender isso. Eu tenho que buscar meu filho 11 horas na escola. Flávio pede que seja resolvida essa situação para poder voltar às atividades rotineiras ao normal. Diminuiria a correria, né? A minha correria principalmente. E a minha esposa, por exemplo, ela trabalha de diarista, sabe? Ela está tendo que dar uma picotada nos dias dela, né? Para conseguir, porque a gente não consegue pagar uma creche, uma escola particular na parte vespertina, né? Na parte da tarde. A gente tem que dar um jeito de arrumar alguém para olhar a criança, e quando não arruma, ela tem que olhar. E tem outra mãe aqui, uma vizinha minha, que já reclamou, ela parou de trabalhar, porque não tinha como deixar a criança aqui só meio período, que ela precisava trabalhar o dia inteiro. De acordo com a Prefeitura, foi concluído recentemente o processo seletivo para estagiários e as convocações já estão acontecendo. Não preciso falar mais nada sobre isso aí, né? Já falei sobre isso aí. O que foi, Ana? Hoje é 30 de março. Qual que é a diferença disso aí? Sim. Sim. Hoje já é 30 de março e agora a questão que a Prefeitura está providenciando. Tem uma pessoa que ligou aqui, eu não gosto de responder esse tipo de coisa não, porque é até muito pequeno responder esse tipo de coisa, mas uma coisa que até me surgiu aqui a oportunidade de falar sobre isso, me chamou a atenção para falar sobre isso em relação àquela criança que caiu naquela obra lá. A pessoa ligou aqui e falou assim, o Gui falou da irresponsabilidade do pessoal da obra e não falou da irresponsabilidade dos pais para cuidar dos filhos. Será que a pessoa que fez essa pergunta pensou bem no que ela ouviu bem o que é que nós falamos aqui? Entendeu bem aquilo que nós falamos aqui e o lado da questão que nós abordamos aqui para fazer um tipo de pergunta dessa aí? Claro que o pai tem que cuidar do filho. É claro que o filho não pode ter, a pessoa não pode ter liberdade porque tem uma obra perto da casa dele. A criança não pode ter uma liberdade se tem uma obra na porta da casa dele. E você vai criar seu filho confinado num quarto de apartamento. Nós temos de entender essa questão direito. Quem não tem o direito de levar o perigo para perto da sua família é quem vai fazer uma obra ali. Ele não tem o direito de levar o perigo, tem direito de levar a obra, de fazer, de construir, de progredir, tudo certo. Mas ele não tem o direito de levar o perigo para a porta da casa da sua família. Parece meio óbvio isso aí, né? A gente lamenta esse tipo de coisa, eu não desejo nenhuma coisa nem outra. A gente fala isso, inclusive, até em tom de alerta. Estamos alertando para que as pessoas não caiam num desleixo desse aí. Às vezes você vai totalmente na boa vontade, sabe, sem nenhuma maldade, fazer uma construção, construir uma casa ou qualquer outro tipo de coisa, um prédio, seja lá o que for. E aí você, na inocência, não lembra disso. Mas é preciso estar atento. E você não deixa, às vezes, e na maioria das vezes, não deixa aquele buraco lá como assim, eu não ligo para o que acontecer. Eu não vejo gente fazendo esse tipo de coisa.
Eu acho que a pessoa deixa até aberto, né, por esquecimento, ou por não estar muito atento a esse tipo de coisa, ou por imaginar, não vai passar ninguém aqui mesmo, então isso fica aberto sem nenhum problema. Ele nem raciocina desse jeito e está no subconsciente dele. A pessoa não faz aquilo ali normalmente por maldade. E aí, quando acontece o pior, essa pessoa que participou aqui, e eu até gosto da participação, porque provoca mais o assunto, provoca mais discussão. Essa pessoa não vai questionar, não vai socorrer, é um negócio complicado, né? Então é preciso a gente entender isso. Às vezes a gente fala uma coisa dessa que é muito mais muito em defesa da criança, mas também é na defesa do construtor, por exemplo. Se acontecer algum problema sério por desleixo dele, ou por desatenção, ou qualquer coisa assim, ele vai pagar muito caro sobre isso. Muito caro, como aconteceu lá em Carmo do Paranaíba com o garotinho Pedro, né? A Farmácia Nacional tem um recado importante para você que gosta de preço baixo. O governo federal anunciou, vem aí o reajuste anual dos preços dos medicamentos. A partir de depois de amanhã, dia 1º, a partir de sábado. E não é mentira não, viu? É 1º de abril, mas não é mentira. Então, é a hora de participar, de antecipar as suas compras e economizar muito mais. Compre do seu jeito na Farmácia Nacional. Ligue 0800 100 24 24. Envie uma mensagem no WhatsApp 988825928. Monte seu carrinho no site farmacianacional.com.br. Compre sem sair do seu carro pelo drive-thru. Receba em casa pelo iFood ou você pode visitar uma loja da Farmácia Nacional que é mais próxima aí de você. Farmácia Nacional, mais vantagens, preço baixo, qualidade, comodidade, agilidade e 6 lojas em Patos de Minas para melhor lhe atender. Farmácia Nacional faz muito bem. Se faz bem, a Farmácia Nacional tem. Uma operação para investigar o desvio de dinheiro em uma escola estadual de Lagamar foi deflagrada hoje pela Polícia Civil de Presidente Olegário. Uma mulher de 43 anos é alvo da Operação Quadro Negro. Põe na tela aí, vamos ver. A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Polícia Civil de Presidente Olegário, deflagrou na manhã de hoje, em Lagamar, a Operação Quadro Negro, para cumprimento de mandados de busca e apreensão em desfavor de um investigado de 43 anos pela prática do crime de peculato. As investigações se iniciaram após a Secretaria Regional de Ensino e a direção da Escola Estadual Américo Alves informarem à Polícia Civil acerca de incoerências nas prestações de contas referentes ao período de 2016 a 2022, tendo sido apurado preliminarmente que a investigada, valendo-se da facilidade de acesso às contas bancárias, subtraiu da Caixa Escolar, que era responsável pelo pagamento de despesas e licitações, mais de R$300 mil, efetuando transferência para suas contas pessoais e realizando pagamentos em seu nome. Diante da constatação do crime de peculato, a Polícia Civil cumpriu, na manhã de hoje, mandado de busca e apreensão e apreendeu computadores que foram utilizados nas transferências, comprovante de transferências bancárias, além de folhas de cheque e documentação de licitações em nome da Caixa Escolar da Escola Estadual Américo Alves, sendo possível verificar que o prejuízo do Estado pode ser superior a R$500 mil. A investigada encontra-se respondendo ao inquérito policial pela prática do crime de peculato, com pena de 2 a 12 anos de reclusão e multa. Muito bem, tá aí. Isso aconteceu lá está sendo investigada essa questão lá em Lagamar, né? Vamos falar de uma empresa séria e de credibilidade. Grupo Bom Pastor. Eu imagino que, infelizmente, a maioria das pessoas já sofreram com a partida de um ente querido. Quando isso acontece, nós só queremos nos concentrar em prestar a nossa homenagem. Mas para que isso aconteça de forma tranquila, é preciso antes cumprir uma série de protocolos. O Grupo Bom Pastor, que trabalha com assistência funerária há 3 décadas, é especialista em cuidar, até nos mínimos detalhes,
de tudo que for necessário para a realização da última homenagem de forma respeitosa e digna. A equipe de colaboradores do Grupo Bom Pastor realiza todos os procedimentos burocráticos para que a família não precise se preocupar com essas questões, como, por exemplo, a liberação junto ao Instituto Médico Legal. Caso exista a necessidade de traslado, que permita que a família se despeça onde ela achar mais conveniente. Os serviços do Grupo Bom Pastor incluem a providência de uma urna adequada, vestimentas, cerimonial, flores e todos os detalhes que a família mereça. Além disso, a Bom Pastor dispõe de estrutura confortável e acolhedora para receber os familiares da melhor forma na hora de prestar suas homenagens. O momento da partida é um momento delicado e ter pessoas comprometidas ao nosso lado é extremamente importante. Grupo Bom Pastor, sempre presente quando faltam as palavras. 3 homens foram presos por prática de crimes patrimoniais na cidade de João Pinheiro. Vamos ver aí, põe na tela. Na data de ontem, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, através da 6ª Delegacia de Polícia Civil de João Pinheiro, prendeu em flagrante 3 pessoas por crimes patrimoniais aqui na região de João Pinheiro. Na ocasião, conseguimos recuperar um veículo furtado e apreendemos mais 2 veículos, sendo que um deles estava sendo utilizado para a prática de furtos aqui na região. Também localizamos drogas e munições. Os autores foram presos, vão responder pelos crimes de receptação, furto qualificado, posse ilegal de munição de uso permitido e também vão responder por tráfico de drogas. Os autores foram encaminhados para o presídio de João Pinheiro para os procedimentos cabíveis. Muito bem. Seu filho agora pode contar com profissionais de peso e um espaço totalmente pensado no desenvolvimento dos pequenos. É o lugar onde a atenção é totalmente centrada nas descobertas, desenvolvimento e evolução e autoconhecimento. Tudo exclusivo para as crianças com demandas específicas e especiais. Estou falando da Clínica Unikids em Patos de Minas. Um projeto inovador dos meus parceiros lá da Unimed, que conta com uma equipe multidisciplinar preparada para atender crianças de 0 a 13 anos nas especialidades de neuropediatria, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição. Uma visita, você deve programar uma visita para ir lá, para comprovar a excelência e o diferencial da Unikids. Os profissionais estão prontos para lhe apresentar toda a estrutura e serviços especializados. Eu já fui pessoalmente até lá e conheci os profissionais, conheci o espaço e olha, pessoal, é impressionante, viu? Confira aí o endereço, também vai aparecer aí na sua tela. Avenida Brasil 845, o horário de funcionamento é das 7 da manhã às 7 da noite. O telefone também está na tela. Unikids e Unimed Patos de Minas. Carinho, atenção e cuidado para com os pequenos. A jornalista Ludmila Bahia esteve no gabinete da deputada Ludmila Falcão, lá na Assembleia Legislativa aqui no estado de Minas, lá em Belo Horizonte. O que aconteceu aí, dona Ana? Ah, tá. Lá foi um papo de Ludmila para Ludmila, né? Ludmila Bahia com a Ludmila Falcão, lá na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Vários assuntos foram abordados, como projetos para a área de saúde, com o retorno de serviços, por exemplo, do serviço cardiológico pelo SUS em Patos de Minas. Também sobre o aumento de quase 300% no salário do governador Romeu Zema e dos secretários, e ela é da base de apoio
do governador Romeu Zema. Se bem que eu vou falar uma coisa para você. Eu já falei sobre isso, mas depois eu quero falar a respeito desse negócio de aumento de salário de quem está trabalhando no serviço público ou coisa assim. Eu quero falar sobre isso. Mas vamos lá com a Ludmila Bahia, com a Ludmila Falcão na tela. Ludmila Falcão, deputada estadual, hoje a NTV vem até o gabinete para saber um pouco mais de como é que tem sido essa vivência como parlamentar de Minas Gerais. Ludmila, obrigada pela receptividade. Eu que agradeço poder estar falando aqui com o povo da minha terra, podendo falar aqui com o pessoal da nossa região. Muito obrigada por vocês estarem aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dentro do meu gabinete. A gente sabe que entre os deputados há grupos, há elos. Qual é o grupo da Ludmila Falcão? Justamente, dentro da Assembleia Legislativa nós temos hoje 3 blocos, né? Eu estou no bloco de apoio ao governo do estado, onde eu tenho ali uma admiração especial pelo nosso governador Romeu Zema e também por todos os seus secretariados. E nós estamos ali fazendo com que Minas Gerais avance cada vez mais. Falando em governador Romeu Zema, a gente sabe que a Assembleia apresentou um PL agora de aumento do salário do governador, dos secretários, de quase 300%. Como é que você se posiciona a respeito disso? E também não abre brecha para a discussão do aumento salarial dos servidores do Estado e de outras áreas, que é uma demanda grande, né, da área da saúde, educação, segurança pública, por exemplo? Justamente, nós estamos em discussão sobre esses temas, né, mas é importante a população saber que o governador do Estado de Minas Gerais, que é o maior salário dentro do governo, ele recebe R$7 mil. Então, nada mais justo, se você quer ter dentro dos seus secretariados, secretários técnicos, profissionais e não políticos, que você os remunere de acordo com o que o mercado está propondo, né? Então, por isso que veio esse projeto de lei, que agora vai ser estudado pela casa, e se Deus quiser, nós estaremos aprovando ele, juntamente com o que nós precisamos analisar sobre os servidores públicos também, que merece ser valorizado. Uma área que precisa de um olhar, de um avanço, é a área da saúde, justamente da qual você faz parte da comissão aqui na Assembleia Legislativa. E a nossa região, ela é uma região carente com relação a serviços, com relação à prestação de serviços em várias áreas. Como que você tem olhado para isso? Já tem projetos destinados para aquela região que necessita de ampliação e cuidados na área da saúde? Justamente, Ludmila, você tocou num assunto que eu posso dizer que é um dos meus preferidos, que é a saúde da nossa região. O governo Falcão fez com que a nossa região se estruturasse na questão da saúde, com 34 milhões para expandir o hospital regional. Em 2017, nós perdemos a habilitação de cardiologia. Ontem mesmo eu estive reunido junto com o prefeito Falcão, no gabinete dele em Patos de Minas, conversando com São Sebastião do Paraíso, né? Porque é uma cidade que atende toda a nossa região quando nós estamos falando de tratamento cardiológico, e agora nada mais justo do que, com a força de uma parlamentar, retomar esses atendimentos cardiológicos para a Santa Casa. Muito bem, eu vou falar aqui do Colégio Universitário, eu vou falar com o Fernando aqui, e a gente vai ter uma segunda parte dessa entrevista. Nós vamos para a segunda parte dessa entrevista, e daqui a pouco tem o Dr. Dácio Pereira da Fonseca, ele vai falar, Dr. Dácio Magalhães. Aí eu vou te falar uma coisa. Aí eu tenho que ir lá para consultar com o senhor mesmo, viu, doutor? Aí eu tenho que ir lá para dar um jeito nessa questão aí, porque não é brincadeira, não. Mas o doutor Dácio daqui a pouquinho vai falar com você aqui, vamos falar sobre... O que nós vamos falar hoje, doutor? Insônia e doenças do coração. Insônia e obesidade. Aqui, ó. Isso aí já é pro Fernando ali. Fernando é magrinho. Por isso é que ele é doutor também, né, no ensino e tal. A insônia e os distúrbios para aprendizagem. Você não teve insônia, né? Dormiu muito. Porque o que aprendeu, vem para cá. Chega para cá, Fernando. Tudo bem com você? Tudo certinho? Com o senhor novamente. É uma alegria sempre quando você vem aqui, né?
A recíproca é mais que verdadeira. Eu chamei o Dr. Dácio Pereira da Fonseca. Nunca foi prefeito de Patos. De Patos de Minas. Pretende ser ainda. Eu imaginei aqui, falei, o doutor Dácio deu uma remoçada de pelo menos uns 50 anos aí. Mas é bom a gente lembrar dele, né? Porque é uma personalidade. Figura única, né? Ímpar. Respeito demais da conta. Como prefeito, como advogado. E como pessoa. Nossa, ser humano maravilhoso. Maravilhoso, doutor Dácio. Deixa eu te falar uma coisa. Colégio Universitário Unipan oferece bolsas de estudo para os cursos técnicos. E serão bolsas de 100%. Curso totalmente de graça, é isso? Exatamente, Gui. Novamente aqui, trazendo uma novidade bacana para o seu público aqui. Nós estamos ofertando lá no Colégio Universitário Unipan bolsas integrais, bolsas de 100% para quem deseja essa grande oportunidade de fazer um curso técnico, né, Gui? E ingressar rapidamente no mercado de trabalho ou até mesmo receber algum tipo de promoção, quer seja um profissional autônomo ou não. Então, essa é uma oportunidade única. Estudar de graça no Unipan, usufruindo daquela estrutura maravilhosa, professores mestres e doutores, e sem dúvida nenhuma de uma metodologia única. Muito bem. Para quais os cursos? Bom, nós estamos agraciados aí com essas bolsas. Exatamente, Gui. Nós estamos ofertando lá bolsas integrais para os cursos técnicos de administração, que é uma novidade em parceria com o Sebrae, reativando aquela metodologia da antiga Escola Técnica de Formação Gerencial do Sebrae aqui de Patos. Além da administração, sistema de informação, né, curso técnico em tecnologia de informação, eletrotécnica, farmácia e segurança do trabalho. Então, muito bem. Todos os cursos. Todos os cursos totalmente gratuitos. E como uma pessoa vai ser credenciada para essa bolsa? Bom, basicamente, para você se credenciar a essa bolsa, você precisa estar cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio, ou até mesmo já ter concluído o ensino médio. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, renda per capita familiar, então uma bolsa social, Gui. Então a renda per capita familiar ela não pode ser superior a 1 salário mínimo e meio. Atendendo esses 2 critérios, você está apto a estudar de graça lá no colégio com a gente. O QI não vale não, né? O QI não vale não, Gui. E com um detalhe importante, aliás, é o seguinte, hein? Foi a melhor coisa que fizeram nesse negócio de bolsa, para tirar completamente essa questão de interferência política, indicação política. Ingerência, né? Hoje é uma bolsa meritória, né? Sem dúvida. Quem tem realmente necessidade de ter uma bolsa dessa que ganha, né? Atendendo aí não só os critérios acadêmicos, atendendo os critérios sociais, que são critérios de renda, e como você bem colocou, é um edital, é de conhecimento público, e aí atendendo esse critério de lisura de processo, que isso é extremamente relevante para nós lá no Unipan. E para participar disso, como é que faz? Como é que a pessoa encaminha isso aí? Bom, nós iniciaremos as inscrições e matrículas na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã. Então, para você que está nos vendo aí, segunda-feira próxima, dia 3, a partir das 8 horas da manhã, Secretaria Acadêmica do Unipan, Bloco A. Basta você se dirigir até lá, portando, primeiro, seus documentos pessoais. Segundo, seus comprovantes de escolaridade, que consigam demonstrar que você está fazendo o ensino médio ou que você já tenha concluído. Detalhe importante, são poucas bolsas, vão girar em torno de 80 bolsas somente para esses cursos. Então, as inscrições elas ocorrerão por ordem de chegada. Então, você que tem essa disponibilidade, quanto antes você nos procurar, mais facilmente você garantirá a sua vaga. Muito bem. Aí o professor, doutor Fernando, além de tudo isso aí, viu, doutor Dácio? É filho do presidente. Filho do presidente, que está nos assistindo lá. Meu amigo presidente Alfredinho, eterno presidente do Sintraf. Eterno presidente, manda um abraço para o senhor e aguarda aquele convite especial para reacender todo aquele debate político que lhe é peculiar. Se a gente trouxer ele aqui, nós dois, nós ficamos aqui 5 horas. Nossa, o Patos de Minas vai ao meu chão. Mentor.
As pessoas têm que tomar cuidado, porque o Alfredinho é meu mentor. Né? Tá bom, Gui, Fernando, satisfação estar aqui com o senhor, obrigado como sempre. Pela participação. Obrigado pela oportunidade. Sempre bom te receber aqui. Um ótimo resto de semana para você e para todo mundo aí. Deixa comigo. Muito bem, já tem o quadro Nosso Consultório aqui, com o Dr. Dárcio Magalhães. Agora eu falei certo. Muito bem. Na entrevista realizada pela jornalista Ludmila Bahia com a Ludmila Falcão, a deputada também falou sobre recuperação de estradas, projetos para desburocratizar o setor do agronegócio e também fala sobre família. Põe na tela aí, pode rodar. Uma demanda muito frequente é com relação à rodovia. A gente vive e presencia o desmazelo com muitos trechos de rodovias em Minas Gerais. A BR-365 é uma delas, no trecho ali Patos de Minas até Patrocínio. A senhora pretende atuar também junto ao Estado, junto à União, unindo forças com outros políticos para atender essas questões que precisam de uma atenção especial? Com certeza. Além da Comissão da Saúde, eu também sou integrante da Comissão do Agro. E nada mais justo para todos os nossos agricultores que eles escolhem sua produção. E isso passa por uma trafegabilidade de acordo, né? E é um compromisso do governo e do Estado, dentro dos 30 mil quilômetros que existe malha viária em Minas Gerais, recapear e reconstruir 8 mil quilômetros nesses 4 anos que nós temos agora pela frente. E nada mais justo, como nós falamos aqui mais cedo, do que unir forças com outros parlamentares. Nós estaremos criando agora a Frente Parlamentar do Alto Paranaíba, a Frente Parlamentar do Noroeste, porque quando a gente chega no governo do Estado com vários parlamentares que pensam em conjunto, nós sabemos que nós somos atendidos de outra forma. Em relação a 365, Ludmila, é bom salientar que já começaram as manutenções, né? E que a empresa contratada está contratando pessoas para estar fazendo essa manutenção, para que a gente consiga fazer com que essa trafegabilidade aconteça da melhor forma possível. Com relação ao agronegócio, nossa região, Alto Paranaíba, Noroeste, boa parte do PIB se assenta no agronegócio. Quais são os projetos para esse setor? 25% do PIB do agronegócio de Minas Gerais encontra ali no Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais. A gente sabe que todas as decisões que impactam no agro têm que passar diretamente pela Assembleia, né? Nós sabemos os grandes entraves que existem, principalmente na área ambiental. Então a gente precisa estar em conexão ali com a CEAPA, com a CEMAD, para que a gente consiga fazer esses desentraves, que a gente consiga que o agro avance cada vez mais. Então são muitos projetos, graças a Deus, desde a agricultura familiar até também essa desburocratização, para que o nosso produtor rural consiga trabalhar sem o Estado atrapalhar. Agora, para a gente entender um pouco mais da Ludmila família, como é que tem sido administrar isso tudo? Até porque foi uma pergunta que eu te fiz de quando você foi eleita, essa ligação Patos, Belo Horizonte, como é que ficam os filhos, o marido? Eu lembro como se fosse agora da resposta que eu te dei. Eu falei assim, Ludmila, é peculiar das mulheres nós fazermos várias coisas ao mesmo tempo bem feito. E hoje a resposta que eu te dou é o seguinte, o orgulho dos meus filhos está superando a saudade e a minha ausência. Então hoje meus filhos sabem do trabalho que eu faço, eles me acompanham, eles são meninos que olham e sabem que o poder de transformar a vida das pessoas aqui, gente, inclusive ele tem um pedacinho deles aqui comigo sempre, esse olhar do Dudu e do Lucas na minha posse, foi lindo, e ele sabe que esse poder de transformar a vida das pessoas, ela exige muito trabalho, e então eu faço isso com muito gosto. Dói ficar ausente? Dói, não é fácil, não. Eu sou uma mãe toda agarrada, que durmo com meus filhos, que sinto saudade e falta do cheiro deles, mas eu estou cuidando de muitas outras crianças que precisam da Lud e de muitas outras famílias que precisam da Lud. Vocês podem contar comigo. Eu deixo um pouquinho minha família de lado para cuidar de outras famílias. Bom, atrás, aqui a gente tem pedacinhos de Minas Gerais, retratados em templos religiosos. O que significa isso aqui para você? Meu número
Para quem não lembra, vou relembrar vocês, 19123. E esse número me marcou muito e vai me acompanhar aí para o resto da minha vida, porque foi a minha primeira eleição. Então aqui tem as 19 igrejas que eu mais fui votada em Minas Gerais. E todas as vezes que eu visitava uma cidade, eu fazia questão de entrar na igreja e fazer o nome do Pai, pedir proteção para mim, para minha família, para todas as pessoas que estavam me acompanhando e também agora, né, para que consiga me dar sabedoria para fazer um grande mandato. Então, quando eu estou aqui na minha diversidade, com problemas, eu olho aqui, isso me traz uma paz. Então, tem igrejas que eu casei, a matriz de Patos de Minas, igreja que eu fui batizada ali de Guimarães, igreja que eu fui crismada de Carmo do Paranaíba, e espero que tenham mais igrejas aqui que eu possa estar pintando e trazendo um pedacinho da nossa Minas Gerais, nosso Alto Paranaíba e Noroeste aqui para dentro desse gabinete, até porque o gabinete 212 está sempre de portas abertas para receber toda a nossa Minas Gerais com muito carinho. Ludmila, eu te agradeço a atenção, que essa visita seja a primeira de muitas e que a gente continue esse diálogo para que as pessoas conheçam mais e entendam e acompanhem também o trabalho de uma deputada. Eu que agradeço o carinho e o respeito, vocês estarem vindo aqui me entrevistar, uma empresa que eu admiro muito, um grupo que eu admiro muito. Então, tenham sempre o Gabinete 212 de portas abertas para vocês, assim como eu tenho certeza que a NTV estará de portas abertas para me receber também. Olha, eu só quero falar uma coisa aí. Primeiro, parabéns pela entrevista, a Ludmila Bahia. Foi lá, foi proativa, foi lá, a NTV saiu daqui, foi lá para fazer essa entrevista. Eu só quero fazer uma observação em relação a todo esse questionamento em torno do salário do governador. Sabe, ele aumentou o salário em 300%, aumentou o salário em quase 300% do vice-governador, do secretariado em quase 300%. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O salário do governador bruto era R$ 10.600. Quer enganar quem? Um cara que tem a capacidade de ser governador do estado de Minas Gerais vai trabalhar por R$7.000 líquidos por mês, por conta do trabalho, vai se empenhar naquilo. Ah, mas ele tem que ter vocação. Todo mundo tem vocação, meu. Mas é preciso ter uma contrapartida. Ou senão acaba com esse negócio de salário. O político não tem salário, ou paga bem e cobra um resultado. Ou senão acaba com o negócio de salário. Aí nós vamos ver quem é que vai se dispor a ser candidato a qualquer coisa. É muito lógico. Está aqui uma competência do Dr. Darcio, está aqui comigo. Nós vamos para o quadro, o nosso consultório agora. Como é que você pega uma pessoa como ele aqui e fala, você vai ser secretário de saúde do governo do estado de Minas Gerais. Você vai ganhar R$5.000 por mês, viu? Vai trabalhar 24 horas por dia. Como é que ele cuida dos compromissos dele, da família e tal? Vai roubar? Vai aceitar propina? Sabe, a gente precisa de ser um pouco mais lúcido naquilo que a gente questiona, né, nesse relacionamento. Ou passa o pente nisso aí, ou passa a régua nisso aí, e ninguém recebe absolutamente nada, ou vai ter um salário digno para tirar um profissional do mercado de trabalho, levá-lo 4 anos para trabalhar para o Estado, recebendo um salário digno, ou pelo menos na média do que se paga ao mercado comum. Senão a gente não vai entender essa questão, e nós não vamos nos entender nunca, e vamos ficar com esse negócio aí de, sabe, aproveitando a galinha que o gambá matou toda hora para bater politicamente em alguém. E eu estou falando isso aqui, ó, aqui, fala aqui mesmo. Eu estou falando isso aqui porque esse é o meu discurso há muitos anos. Desde quando eu comecei a debater a questão da passagem do transporte público em qualquer lugar do Brasil. Tem que ter uma data, todo ano ela tem que ser corrigida. Chega o prefeito e fala assim, não, no meu governo eu não aumentei. Só que é o seguinte, no próximo governo aumenta tudo de uma vez. Porque o negócio é matemático.
Vamos lá para o quadro do nosso consultório, pode rodar a vinheta. Muito bem, antes de mais nada, eu estou aqui com o meu amigo Dárcio Guimarães, Dárcio Magalhães. Por que eu estou com esse negócio? Aliás, é o seguinte, é uma consultinha aqui. Esse negócio foi Covid, o que foi esse negócio aqui? Porque quem entende desse negócio de cabeça e dessa atrapalhada toda é o senhor, doutor. Primeiro, um prazer tê-lo aqui. Prazer, Gui. Um abraço para vocês todos que estão nos assistindo. Isso aqui, tranquilo, né? Isso que a gente chama de ato falho, não tem nada a ver. Eu fico imaginando a cabeça dele. Quantos assuntos? Tem que dividir a atenção aqui. Imagina a atenção. Isso é normal. Você fragmenta, às vezes, a atenção, isso não tem a ver com memória. Não tem a ver com memória. Isso aqui. Então, isso é natural, que a gente chama de ato falho. Você tem um punhado de coisas que está dividindo a atenção, não tem nada a ver não, meu amigo. Se alguém tivesse aqui com o desempenho que você tem, pelo seu programa, do que a gente vê, você está ótimo. Por enquanto, você não está precisando da gente, não. Então, tá bom. A gente vai falar de insônia hoje. Porque quando eu falo assim, esse cara aqui, porque eu estou falando do amigo, né? Mas esse profissional que sabe tudo sobre sono, é um estudioso sobre essa questão do sono, que não é tratado assim com muita facilidade, né? Não é só você ir lá em qualquer médico, em qualquer especialidade, ele pode até te dar um caminho, te dar um alívio e tal, mas tratar a questão da insônia, tratar esse problema com profundidade, aí tem que falar com o doutor Dárcio. É um dos profissionais que trata desse assunto aqui em Patos de Minas, mas é um dos caras mais estudiosos e mais compenetrados nessa questão da profissão que eu conheço. E a gente vai falar de insônia, doutor. E Vamos falar de insônia. Nas suas diversas tendências, nos seus diversos caminhos e tal, e falando das diversas coisas que podem provocar insônia. Por exemplo, falta de dinheiro, o senhor trata, não? Isso provoca uma insônia, Gui, que eu vou te falar uma coisa. E você acredita, rapaz, que isso realmente é uma das coisas... Você quer ver um homem deprimido, questão econômica, né? Mas isso é importante, né? É uma coisa muito importante, né? Claro. Então, é lógico, é um dos fatores. Não é? Agora, com certeza. Agora, tratar... Agora, vamos falar do que a insônia atrapalha. Por exemplo, criança ou mesmo... um adolescente, um jovem ou um adulto que estuda, a insônia atrapalha. Quando ele tem um período de insônia ou uma insônia permanente, isso atrapalha ele? Boa pergunta. Então, pessoal, entre os distúrbios de sono, são vários, são muitos, a insônia é um dos mais prevalentes. Para vocês terem ideia, você acredita que mais ou menos 70 milhões de brasileiros têm problema com insônia? Isso não é coisa que a gente fala assim da boca para fora, não. A medicina do sono é um dos ramos da medicina que são mais pesquisados, que são mais baseados em evidência. Então nós não estamos chegando aqui soltando um número, não, um número à toa, não. A quantidade de insônia é enorme. E já dando um gancho aqui para responder o Gui, insônia não é só dificuldade para dormir, não. Tem gente que dorme, mas o sono não funciona. E também não diz respeito só à quantidade, não, porque você pode dormir uma quantidade de sono boa, mas você pode ter problema na qualidade, porque o sono tem uma estrutura, tem estágios, igual marcha do carro, tem primeira, segunda, terceira. Você tem o sono não REM e o sono REM. E tem os estágios 1, 2, 3 e depois o REM, que é quando você sonha. Quer dizer que eu posso dormir 7 horas, 8 horas, é 9 horas, 10 horas e estar com sono e ter o seu sono prejudicado, porque você não tem um problema na quantidade do sono, você tem um distúrbio do sono. Tem várias as doenças que alteram o sono. E quando altera o sono, bom, aí complica, porque o sono tem uma interface, ele implica em toda a sua saúde. E a primeira coisa que o Gui perguntou aqui tem a ver com o quê? Sono e aprendizagem. Tem a ver isso, sono e aprendizagem? Tem, pessoal. Tem muito a ver. Tudo isso que nós estamos falando aqui, ou que você aprende, ou que você estuda, seja você adolescente, estudante, jovem ou adulto, que precisa estudar e aprender,
tem a ver com o seu sono. Quando você estuda, não é só compreender o assunto, ele precisa ficar guardado. Você sabe que horas que o assunto é guardado na sua cabeça? Na hora que o conhecimento consolida aquele firma? É durante o sono. Durante o sono que são construídas proteínas que consomem como chips de memória que vão te dar a memória de longo prazo. Então o sono tem tudo a ver com o aprendizado. E o que aconteceu com o sono hoje? Ele é considerado como um adversário, como inimigo, enquanto ele é um amigo. Por que eu digo que ele é considerado um adversário? Gui, olha a vida como é que está corrida. Todo mundo quer ser mais produtivo. Então você tem vários motivos. O pessoal invadiu a noite com trabalho, com funções, né? Nessa correria, fora os atrativos também para jovens, as telas, redes sociais, computadores, séries de televisão, enfim. O sono arrumou competidores poderosos, que fazem com que a pessoa comece a querer dormir menos horas por dia. Ele quer esticar sua vida acordado, porque ele tem ou que aprender mais, ou que estudar mais, ou que trabalhar mais, ou se divertir mais. E aí desconsidera o sono. E no aprendizado, é isso que eu falei. Para descansar eu tenho a eternidade, isso é uma balela, né? É uma balela, é conversa fiada. Você tem que respeitar. É a mesma coisa. O pessoal não anda hoje com umas garrafinhas de água? Todo mundo hoje está falando, porque tem que tomar tanto de água. Tá bom, você tem que tomar 2 litros de água, que seja, ou mais, que seja. E quanto de sono que você tem que dormir? Quer dizer, a água você tem que ficar atento. Seu sono não? Não, pessoal, tem que estar atento. A água virou moda, né? Virou moda. E outra coisa, hein? 1/3 de sua vida, quase 1/3 de sua vida que você passa é dormindo. Se você tem 30 anos, eu quero te dizer que quase 10 foi dormindo. Você tem 50? Você tem 60? Você passou dormindo com 60, quase 20. Mas por que isso? Dormir é bom, né, Nuno? Precisa. Dormir é bom. Precisa. Eu quero entrar num outro item aqui, que é em relação à obesidade. Pessoa que é gorda. Eu não emagreço. Mas eu tô falando isso porque eu conheço bem essa questão do sono. Por exemplo, eu tenho sono cíclico. O sono é cíclico, é de época em época. Às vezes eu passo uma temporada não querendo dormir 2 horas por noite e tal. Tenho dificuldade para emagrecer. Tem uma influência? O senhor falou das interfaces do sono, da insônia e tal, com esse tipo de coisa. Tem. Isso também tem uma certa influência com a obesidade, por exemplo, o sujeito que é gordo, ele dorme mal, ou tem algum problema, não? Gui, tem tudo a ver, tudo a ver. O sono, como eu falei, o sono vai impactar tudo em sua vida. Depois vamos lembrar de falar do sono e coração. Sobre o ganho de peso, para vocês terem ideia, pessoal, isso é certeza. Quem dorme mal tem tendência para ganhar peso. Quem dorme bem, o contrário. Olha, deixa eu falar para vocês. A maioria dos hormônios que nós liberamos, os hormônios, que hora que você acha que a gente libera esses hormônios? Durante a noite. À noite, o sono é para você se fechar e o corpo arrumar, se preparar para a vida no outro dia, para a vida de relação. Então, por exemplo, a pessoa que dorme menos, ele produz mais uma substância chamada grelina. E a grelina aumenta seu apetite, faz com que você coma mais. Se você dorme bem, você produz lecitina. A lecitina é que tira seu apetite, que dá a sensação de saciedade. Então, quem dorme mal, tendência para engordar. Não é só isso, não. Se você dorme, por exemplo, menos num período, você tem maior tempo de atividade. Mais alimentação. Né? Então, está diretamente ligado sono e ganho de peso. Tem essa implicação, sim. O senhor falou da doença a respeito do coração. Sim. Tem a ver também? Tudo. Pode causar algum problema de coração? Com certeza. Com certeza. A insônia? Sim. Qual que é a relação que tem com... A relação funciona assim, pessoal. Porque a gente fala o seguinte, você não pode comer comida gordurosa, você não pode isso, você não pode, tem que exercitar, tem que comer sono, eu nunca tinha visto falar. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O Gui, funciona da seguinte forma. Eu vou tentar simplificar isso e ser rápido.
você tem numa parte do seu sistema nervoso autônomo, que governa as nossas funções automáticas, aquelas que você não precisa pensar para funcionar. Quando você come uma maçã, você não tem que falar para o seu estômago, estou mandando uma maçã aí para dentro, você trabalha. Não, o corpo faz isso para você. Você também, quando vai correr, que seu coração tem que bater mais rápido, você fala, coração, eu vou dar uma corridinha, você bate mais rápido? Não, não tem necessidade disso. Quem faz isso é o seu sistema nervoso autônomo. E ele tem uma parte que é chamada de simpática, que governa seu dia durante o dia, quando você está trabalhando. E à noite o parasimpático, para te reservar energia. O simpático, que é esse que você usa para trabalhar, estou tentando falar com palavras bem simples, ele tem que durante a noite estar descansando. Se seu sono não é bom, você ativa essa parte do sistema nervoso que tinha que estar tranquilinho. E o que acontece quando você ativa o sistema nervoso simpático? Por exemplo, uma doença do sono que é muito comum, quase 1/3 da população também, como a insônia, a apneia do sono. A pessoa faz paradas respiratórias durante a noite, paradinhas respiratórias. Ele ativa esse sistema nervoso que tinha que estar descansando. E aí o que acontece toda vez que ele ativa? Acelera o coração, aumenta a resistência à pressão nos vasos sanguíneos. Isso faz com que sua pressão arterial aumente. Então isso leva a hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas podem acontecer, as doenças coronarianas. Na parte metabólica também, que acaba afetando o coração e o peso, a diabetes tipo 2, porque a pessoa fica mais resistente à insulina. Então, existe uma ligação muito forte em doenças do coração e o sono. E como é que faz isso? O tratamento é complicado, porque tudo que depende da cabeça, tudo que depende disso aí é meio complicado. Eu sempre falo assim, o Dr. Darcy é um milagreiro, né? Porque trabalhar a cabeça dos outros não é fácil. É um negócio muito subjetivo às vezes, e às vezes o próprio paciente não aceita um diagnóstico, ele não aceita uma conclusão do médico. Como é que é trabalhar isso para melhorar a vida dessas pessoas, doutor? Correto. Olha, eu não acredito que é tão difícil assim. Eu não tenho muita dificuldade com isso. É lógico que existe uma parte que depende muito do paciente. Se sobrar tempo aqui, interessar para o pessoal que está nos ouvindo, Gui, podemos falar um pouquinho de higiene do sono. Quais os cuidados que eles têm que ter para o sono ser bom, né? Nós podemos falar sobre isso. Mas é o seguinte, na maioria das vezes, no caso da insônia, por exemplo, o pessoal acha, mesmo muitos dos meus colegas, que insônia é uma coisa só. O povo acha que insônia é uma coisa só. E que tem um remédio, que é aquele remédio para tudo. Sempre aquele, eu não quero falar o nome. Toma um Zorbidem. Toma um Zorbidem. Agora eu estou falando do Zorbidem, porque o Zorbidem tem uma matéria aí sobre esse Zorbidem aí. E depois ele vai falar sobre isso numa próxima oportunidade. Todo mundo tomava clonazepam, antes tomava Rivotril. Hoje todo mundo está tomando Zolpidem. Meu amigo, não funciona Zorbidem, assim. né? Zolpidem. Não funciona assim. A insônia, existem dezenas de tipos de insônia. Existem vários que a gente chama de fenótipos. Para cada tipo de insônia tem um tratamento. Para cada tipo de insônia, pessoal, tem um remédio. Para cada tipo de insônia. E mais, que tem a ver com o que o Gui estava falando. Vocês sabiam que o tratamento mais usado para insônia não é remédio? Não é. É um tratamento cognitivo-comportamental para insônia. Muitas vezes a gente tem que ensinar a pessoa a dormir. São cuidados com o sono, higiene do sono, e muitas vezes entra essa parte aí, que é a parte difícil, porque entra aqui, ó, o pensamento, a psicologia. Aí você tem o paciente com transtorno de ansiedade, com um quadro depressivo, é lógico que isso implica. Aí já entra questões psicológicas, que a gente tem que é aquele negócio assim, falar no popular assim mesmo, às vezes o médico tem que bater na carga para o burro entender, né? É mais ou menos isso, né? Porque às vezes não é a questão, eu vou te dar um remédio e o remédio vai te fazer você dormir na hora. Não é isso, é uma outra coisa que tem que ser tratada para ter reflexo ali. É por aí. Nós falamos para o paciente o seguinte, pessoal, para você ter um tratamento bom, precisa de 3 coisas. Fala assim para os pacientes. Você tem que ter um médico bom, você tem que ter um remédio bom, mas você tem que ter um paciente bom. Quando você vai tratar uma hipertensão arterial, né? Você passa o remédio, você fala, você não deve comer muito coisa salgada. Você vai tratar um diabético, olha, vai dar o remédio, mas você não tem que abusar de doce. Então, tratamento médico, minha gente, não é só chegar e
passar comprimido, não. Né? Precisa ter alguns cuidados. Aí, às vezes, realmente, tem alguns pacientes que, às vezes, porque eu penso que isso é uma coisa nossa, nós queremos o caminho mais fácil. Tem. Mas o Mais caminho rápido. mais fácil, mais rápido, mais fácil. Mas, a maioria das vezes, esse não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Doutor, eu queria que o senhor falasse, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse rapidinho sobre dois assuntos. Eu queria que o senhor desse uma passada rápida na questão da higiene do sono. Tá. E eu queria que o senhor falasse sobre a estrutura especial que o senhor tem lá no HNSF para fazer esse tipo de para acolher esse tipo de paciente. Combinado. Beleza, vamos lá. Pessoal, algumas dicas para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para o Gui primeiro. Pode passar aqui um endereço que nós temos aqui da clínica, Claro. onde eles podem acessar, Claro. porque lá tem informações Claro, de tudo isso claro, que nós estamos falando. Claro, que só pode passar. Tá certo? Pessoal, anota aí, talvez depois pode repetir. Se vocês quiserem informações sobre o sono, sobre a nossa clínica de tratamento, que é no HNSF, né, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, vocês podem estar acessando a Sonoclin com N, Patos MG. Se você for lá no Instagram e colocar Sonoclin Patos MG, você vai ter tudo nosso lá. Você vai ver isso. Mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte. A nossa clínica do sono, ela é uma das primeiras de Minas Gerais. Ela foi fundada em 1997. 1997. E é uma clínica, nós fazemos os exames de sono lá e também temos condição de fazer a domicílio. Hoje nós temos recurso. Tem uma pessoa que tem incapacidade de ir na clínica, tem uma dificuldade, nós podemos mandar uma técnica com um aparelho na casa da pessoa para realizar os exames de sono. Polissonografia, é os exames que nós fazemos. Então temos toda essa estrutura, inclusive estrutura para tratamento. Ronco, apneia, sim, ronco, viu pessoal? Ronco, aparece muita gente querendo tratar ronco. Às vezes o casal dorme separado por causa de ronco. Então ronco, apneia do sono, sonambulismo, bruxismo, vários distúrbios, a insônia, a própria insônia, pernas inquietas, etc. Então tem essa estrutura lá no HNSF. E algumas dicas que o Gui está lembrando aqui sobre higiene do sono. Pessoal, procura deitar e levantar sempre nos mesmos horários. Isso é muito importante. Você tem um padrão de hora de deitar e levantar, porque para o seu cérebro é melhor, ele está acostumado, ele sabe que funciona assim. Então é interessante. Evite refeições muito pesadas próximo à hora de dormir. Evita a refeição muito pesada próximo à hora de dormir. Não é interessante. E exercício físico? Excelente, bom demais para o sono, mas não perto da hora de dormir. Pelo menos umas 2 horas antes do horário de dormir, porque senão vai te atrapalhar. Evita bebidas cafeinadas, bebidas estimulantes, café, chamate, tem muita cafeína, ou à base de cola, as bebidas à base de cola, e nós conhecemos quais são as marcas que fazem isso e pode te atrapalhar o sono. Pelo menos 1 hora antes, não fica ali de tela, de olhando coisa de rede social, não faça isso. Vá ler um negócio, tenha uma atividade mais tranquila, pelo menos 1 hora antes de você deitar. Seu quarto, ele deve ter uma temperatura agradável. Não deve ser nem muito calor e também não deve ser frio. Barulhos não deve ter. O quarto deve ser silencioso. É preciso cuidar para isso aí, né? E terceiro, luminosidade. Baixa luminosidade ou escuridão no quarto. Essas são algumas de dicas, né, importantes aí para a sua higiene do sono. É isso aí, Gui. Muito bem, doutor. Eu já quero deixar com a Yandra marcado ali com o senhor para o senhor voltar aqui para a gente falar de um assunto muito interessante e da atualidade, que é a questão da memória. Memória. E em relação à memória, em relação a quem teve Covid. Tá? Beleza. A gente vai falar sobre isso aí, pode Tá ser? bom, pode. Nosso tempo já acabou, o programa já Beleza. acabou. Mas obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. É sempre Obrigado. bacana quando o senhor vem aqui. Maravilha, Gui. Te agradeço aí o acolhimento. Um abraço para vocês. Obrigado. Falamos aqui com o doutor Dárcio Magalhães. Um abraço, doutor. Pode rodar. Meu amigo. Há 35 anos, o Cicobi Carinho de Patos celebra sua parceria.
A cada conquista, a cooperativa soma as oportunidades de ser melhores, que são oportunidades melhores para você. A cada ano, cria soluções financeiras que acompanham o seu dia a dia, auxiliam na realização de sonhos e ajudam a planejar o seu futuro. Por fazer parte da sua história que o Cicobi Credipatos multiplica as oportunidades e agora divide com você o plano de ir cada vez mais longe. Cicobi Credipatos, 35 anos. Somos hoje a cooperativa do futuro. Muito bem. Tem mais algum recado aí que eu tenho que dar aqui, Ayanda? Eu quero falar sobre o Dr. Darcio, aproveitar enquanto ele está aqui aí, arrumando ali as suas coisas para ir lá para o HNSF, né? Eu quero falar a respeito dessa próxima vinda dele aqui. Nós já vamos deixar agendado, porque esse assunto é um assunto que muita gente tem falado comigo, a respeito de eu sofri Covid, peguei Covid, me atrapalhou tudo, inclusive eu não estou lembrando de nada, estou completamente esquecido, minha memória recente está um Deus nos acuda, eu tenho ouvido isso demais. E a gente precisa de um especialista para explicar isso aqui, ninguém melhor que o Dr. Darcio, e para a gente falar disso, viu, doutor? Nós precisamos de falar a respeito disso aí, para esclarecer, pelo menos para dar um caminho para as pessoas. Tem cura? Não tem cura? Como é que é isso? Que médico eu procuro? Qual que é o especialista? Como é que faz? Essa clínica lá me resolve o meu problema, lá no HNSF? Então a gente vai falar sobre isso aqui. Tem mais alguma coisa aí, dona Ana? Ou posso ir? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Amanhã, meio-dia, eu estarei aqui esperando você para mais um programa e amanhã, sexta-feira, com música, tá bom? Obrigado pelo carinho, boa tarde, até lá, tchau. Até a próxima, Gui.